Olá, saudações a todos vocês que estão assistindo este vídeo neste canal pelo YouTube. Hoje eu estou dando sequência a uma série de passagens relativas à passagem breve de Jesus aqui pelo planeta, histórias narradas pelos evangelistas, pelos escritores bíblicos, à luz da doutrina espírita. E hoje eu quero, em particular, falar sobre dois encontros, ou melhor, um encontro importante entre duas personalidades e uma pergunta feita por Jesus aos seus discípulos. Mateus, antes chamado Levi, é um dos 4 evangelistas dos evangelhos canônicos. E ele conta no seu livro, no capítulo 16, nos versículos de 1 a 17, uma passagem muito interessante. Ele diz que Jesus, chegando às regiões de Cesareia de Filipe, ele faz uma pergunta aos seus discípulos nos seguintes termos. E ele diz assim: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Com essa expressão, ele queria saber o que é que as pessoas andavam dizendo sobre ele. O Filho do Homem, ele queria dizer Filho de Deus. E os discípulos, então, lhe responderam: bem, Senhor, uns estão dizendo que o Senhor é João, o Batista, outros que é Elias, outros ainda dizem que o Senhor é Jeremias ou algum dos profetas da antiguidade. Elias foi um profeta que viveu e desencarnou no século IX, portanto, 9 séculos antes de Jesus. Mas diante da resposta, Jesus faz uma outra pergunta. E vocês? Aí Jesus agora se dirige diretamente aos seus discípulos. A pergunta é para eles. Não é mais o que os outros estão pensando ou dizendo. É o que os próprios discípulos acham. Ele diz: e vocês? Quem acham que eu sou? O texto diz assim: mas vós, quem dizeis que eu sou? Em outras palavras, o que é que vocês acham? Quem sou realmente eu? Então, Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, ele toma a palavra e diz: Senhor, o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus então lhe diz: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e nem o Espírito que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Quando Jesus questiona aos discípulos sobre o que dizem as pessoas a respeito de quem é o Filho do Homem, na resposta que os discípulos deram, podemos fazer uma dedução, lógica até, em face da resposta, a de que aquele povo, eles acreditavam que após a morte do corpo, o espírito poderia reviver em outro corpo. Não sabiam, entretanto, como esse fato, esse fenômeno poderia ocorrer. Eles não tinham noções mais precisas sobre isto. Mas que eles tinham noção, isso sim. Por isso, podemos inferir uma dedução hipotética pelo fato deles terem dito. Uns acham que é João o Batista. João era primo de Jesus, aqui na encarnação presente, aquela. Né? Todos conheceram Jesus, mas ocorre que João já tinha sido degolado a pedido da filha da mulher de Herodes, da sua enteada Herodíades. Então ele já havia morrido, logo não poderia ser João. O profeta Elias também
havia desencarnado, ele viveu no século 9 antes de Cristo. Inclusive, uma passagem interessante foi nesse período de Elias que o povo de Israel se dividiu em dois reinos, dando origem àquela questão dos samaritanos. O reino de Judá era o reino do sul, com a capital em Jerusalém. E Israel era o reino do norte, cuja capital era Samaria. E Jeremias foi outro profeta e que viveu no século 7 antes de Cristo. Agora, considerando que, segundo a resposta dos discípulos, Jesus poderia ser qualquer desses profetas ou ainda algum dos outros da antiguidade, já desencarnado, haviam sido mortos muito antes, muitos séculos antes, exceto João Batista, que ainda muitos conheceram, mas já havia também morrido. Nessa hipótese, o que é que a gente pode deduzir? Que aquele povo tinha uma crença, eles acreditavam na possibilidade de que uma pessoa que já morreu poderia voltar à vida num novo corpo. É o que diz a dedução lógica. Você não concorda? Eles só não entendiam bem como isso podia ocorrer. 19 séculos mais tarde, pelos idos de 1850, por aí, surge uma nova doutrina. E passamos, através desta doutrina, a compreender, a entender esse fenômeno com o nome de reencarnação. Naturalmente que esse termo não existia, nem poderia estar nos textos bíblicos, porque não existiu naquela época. Eles chamavam ressurreição. Reencarnação foi um neologismo criado por Hippolyte Léon Denisard de Rivail, o codificador da doutrina espírita, que era um professor lyonês, um homem de academia, de ciências, e ele cria então esse termo porque ele foi o codificador da doutrina espírita. Então ele diz que reencarnar é voltar à carne. Essa lei de reencarnação é uma lei de justiça, sobretudo uma lei de amor e misericórdia. Porque através dela, Deus oferece aos seus filhos incautos, ainda imaturos, que cometem muitos erros, a possibilidade de novas existências, com a oportunidade de refazer aquilo que foi feito errado, de corrigir os erros do passado. Porque Deus quer que todos nós evoluamos, que todos nós cheguemos a atingir a perfeição, como disse o próprio Jesus, sede perfeito, como perfeito é o meu Pai que está nos céus. Então, Deus oferece tantas oportunidades quantas forem necessárias. Ou seja, a cada nova existência nós vamos acumulando experiências, vamos melhorando, vamos progredindo e assim melhorando e perseguindo a meta da perfeição, que é o desígnio, o desejo do nosso Pai. Essa questão da evolução é uma coisa fácil de compreender. O próprio Jesus, ele vai dizer que enquanto não se pague o último ceitil, ele vai dizer isso em Mateus, no capítulo 5, lá no Sermão do Monte, no versículo 26. Então, até que paguemos nossas dívidas, que atinjamos a evolução, iremos ficar reencarnando, para que assim possamos aprender pelas experiências, com os erros e seguirmos para planos superiores na espiritualidade. Um outro evangelista, agora João, o chamado discípulo amado, no capítulo 3, nos versos de 1 a 12, ele registra um grande encontro, um encontro entre duas personalidades importantes. Uma era um mestre em Israel, um chefe dos fariseus, Nicodemos.
E a outra personalidade, a mais importante de todas, era um outro mestre, um profeta de Nazaré, filho de um carpinteiro humilde. Estamos falando de Jesus, Cristo ungido de Deus. E conta o texto de João que o fariseu Nicodemos procura Jesus no avançar da noite. Imagino que, devido à sua posição social diante daquele povo, ele era uma autoridade religiosa do farisaísmo, não queria ser visto por outras pessoas em confabulação com um simples filho de carpinteiro, que era tido como místico, como mágico, como feiticeiro, como representante de Satanás e outros adjetivos que diziam a respeito de Jesus. Pois bem, nesse encontro, o interessante é que o Nicodemos, de princípio, ele não faz nenhuma pergunta, ele faz apenas uma saudação, reverenciando o Mestre Jesus. E ele diz assim: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Notem que de início ele não faz nenhuma pergunta, apenas respeitosamente reverencia Jesus. Mas Jesus já aproveita e lhe dá uma resposta, mesmo sem haver tido pergunta. E ele diz: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Acontece que o fariseu parece que não entendeu muito bem aquela afirmativa do mestre. E aí, agora sim, ele faz a pergunta, talvez com o propósito de esclarecer, de tirar suas dúvidas a respeito daquela sentença proferida por Jesus, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E ele diz, fazendo a pergunta: como pode um homem nascer sendo já velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? E Jesus novamente responde: ipsilíteres, em verdade, te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E Nicodemos, agora, parece que não entendeu mais nada. E ele fez outra pergunta: como pode ser isto, Senhor? Jesus responde, mais uma vez: tu és mestre em Israel e não entendes estas coisas? Ora, em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testemunhamos o que temos visto. E não aceitas o nosso testemunho. Se vos falo de coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Bom, aí encerra-se o diálogo, porque parece que Nicodemos retirou-se sem compreender, muito perplexo, talvez meditando naquelas expressões ditas pelo Cristo. Agora, analisando essa expressão, não poderá ver o reino de Deus quem não nascer de novo, que Jesus disse a Nicodemos. O que estaria Jesus querendo dizer com essa expressão? Olha, nascer de novo significa renascer. Uma linguagem simples, não precisa muita instrução para entender. E renascer, ninguém pode fazê-lo, ninguém pode renascer estando ainda vivo. Não é? Que era o caso de Jesus, que estava vivo ainda. E eles diziam que podia ser qualquer um daqueles. Quando Jesus diz renascer de novo, a gente pode entender o quê? Pessoa que já morreu, o seu corpo,
voltou o espírito novamente numa nova existência, só que num outro corpo novo, preparado para continuar aquela tarefa que foi interrompida pelas hostes da morte na última existência. Jesus, quando esclareceu a Nicodemos sobre a necessidade de o homem nascer e renascer, e disse que isto era indispensável para conhecer plenamente a luz do reino. Ele disse a Nicodemos que era indispensável renascer de novo, ou seja, nascer de novo, para conhecer, vivenciar plenamente a luz do reino. Segundo o escritor, o eminente escritor espírita Humberto de Campos, na obra fantástica Boa Nova, estou aqui com ela. Nessa obra, Humberto de Campos, lá no capítulo 14, para você que gosta de ler a literatura boa, no capítulo 14, Humberto de Campos diz que neste encontro, Jesus fazia-se acompanhar de 2 discípulos, os discípulos André e Tiago. André era irmão de Simão Pedro e Tiago, o irmão de João. E que após a retirada de Nicodemos, os 3, Jesus e os 2 discípulos, continuaram uma espécie de conversa particular, uma palestra particular para eles. Os 2 discípulos desejavam, segundo Humberto de Campos, eles desejavam penetrar o sentido oculto daquelas palavras de Jesus. Eles não entenderam também, tal como o fariseu. Como seria possível aquele renascimento? Não obstante os seus conhecimentos, já porque havia tempo que eles acompanhavam Jesus, eles também partilhavam daquela mesma dúvida, da perplexidade daquele fariseu que acabara de sair também perplexo. Jesus, então, questionou-lhes sobre o porquê de tanta admiração em face daquelas verdades. E no texto de Humberto de Campos, ele diz assim: as árvores não renascem depois de podadas? Com respeito aos homens, o processo é diferente, mas o espírito de renovação é sempre o mesmo. Disse Jesus que o corpo é apenas uma veste e o homem é seu dono. Que toda roupagem material acaba rota com o tempo, né? Porém, o homem que é filho de Deus encontra sempre em seu amor os elementos necessários à mudança do vestuário. A morte do corpo é essa mudança indispensável, porque a alma caminhará sempre através de outras experiências até que consiga a imprescindível provisão de luz para a entrada definitiva no reino de Deus, com toda a perfeição conquistada ao longo dos rudes caminhos. Isso é o que Jesus estava dizendo aos discípulos, na narrativa de Humberto de Campos. André sentiu que uma nova compreensão já lhe felicitava o espírito simples, mas indagou: mestre, já que o corpo é como a roupa material das almas, por que então não somos todos iguais no mundo? Olha, vejo belos jovens junto de aleijados e paralíticos. Acaso não tenho ensinado, disse Jesus, que tem de chorar todo aquele que se transforma em instrumento de escândalo? Olha a explicação de Jesus. Cada alma, continua Jesus, conduz consigo mesma o inferno ou o céu que edificou no âmago da consciência. Seria justo conceder-se uma segunda veste mais perfeita e mais bela ao espírito rebelde que estragou a primeira? Que diríamos da sabedoria de nosso Pai se facultasse as possibilidades mais preciosas aos que as utilizaram na véspera para o roubo, o assassínio e a destruição? Os que abusaram da túnica da riqueza
vestirão depois a dos fâmulos e escravos mais humildes, como as mãos que feriram podem vir a ser cortadas. Aqui ele está falando da lei de causa e efeito, daquilo que Jesus também disse lá em Mateus: a cada um será dado segundo suas obras. E continua Jesus: as perguntas ainda continuaram de parte dos 2 discípulos, continua Humberto de Campos, as perguntas continuaram ainda pelos 2 discípulos, no que se tornou uma palestra particular, e que ao final, diz o grande escritor do plano espiritual Humberto de Campos, permaneceria guardada na sombra leve da noite de Jerusalém, mas a lição a Nicodemos, essa estava dada. A lei da reencarnação estava proclamada para sempre no Evangelho do Reino. Então veja, quando Jesus diz que é preciso nascer de novo para ver o reino de Deus, ele disse para ver o reino de Deus. E diz depois no texto bíblico, que ele se alonga dizendo que é preciso nascer da água e do Espírito. A água tinha um simbolismo muito grande naquele povo, simbolizando a matéria, a terra, o físico. E várias passagens a gente vê falando da água. Jesus caminhou sobre as águas. A transformação da água em vinho. A água simbolizava a matéria. Veja que no próprio corpo humano nosso, os mamíferos, 70% é constituído de água. O próprio ser humano, quando ainda na fase de gestação, ele vive na água, numa bolha de água, que é o líquido amniótico. Então a água era um símbolo da matéria. E ele diz, ninguém pode, se não nascer da água e do Espírito, ver o reino de Deus. Nascer da água, nascer da matéria e do Espírito, porque o Espírito novamente vem à carne para continuar a sua tarefa de evolução do ponto exatamente onde o veículo carnal parou. E assim seguir a sua trajetória rumo à perfeição, rumo a Jesus, rumo a Deus, nosso Criador. Meus amigos, se vocês gostaram dessa história de hoje, eu sugiro a leitura do livro Boa Nova, do escritor Humberto de Campos. E se você quiser saber também outras passagens daquelas personagens que conviveram com Jesus, a exemplo de Míria de Migdala, aquela conhecida como a pecadora arrependida, Zaqueu, que era chefe dos publicanos e que subiu no sicômoro para ver Jesus e depois o hospedou em sua casa, em sua mansão. Zaqueu mudou sua vida a partir dali e depois seguiu Jesus até os últimos dias. Também sobre Maria, a mãe de Jesus. Todos esses personagens e outros encontram-se com narrativas fantásticas no livro Boa Nova, porque Humberto de Campos ele está funcionando para nós, agindo como um verdadeiro repórter do plano espiritual. Ele entrevista aquelas personagens que viveram com Jesus em espírito e nos conta a versão mais alongada, mais pormenorizada dessas histórias encantadoras do nosso Mestre Jesus. Meus amigos, muito obrigado a você pela paciência, pela atenção de ter assistido esse vídeo até aqui, o final. Meu nome é Beto Brito e peço a você humildemente, se gostou, dê aquele gostei ou não gostei, o like. E faça um pequeno comentário, compartilhe com alguém que você considera que gosta também, precisa ouvir essas mensagens do Cristo. O motivo do like e do comentário e do compartilhar não é para fins de monetização, porque poucos veem esses vídeos
é um vídeo apenas de esclarecimento das passagens maravilhosas, edificantes, pedagógicas mesmo, eu diria, do Mestre Jesus, com a visão sobre o olhar da doutrina espírita. E dando esse like ou dando um pequeno comentário, compartilhamento, mostra que você não é robô e mantém o canal ativo para que eu possa continuar com esses modestos vídeos como ferramenta de propagação dos Evangelhos do Cristo e da nossa doutrina espírita. Muito obrigado a você, um beijo no coração e que a paz do Senhor Jesus, nosso mestre, nosso modelo, nosso guia, seja com todos vocês. Até um próximo. Muito obrigado.